Minha esposa me traiu com meu colega e desapareceu com todo o nosso dinheiro. Eu, Arthur, sempre acreditei na construção. Não apenas na construção de edifícios, minha paixão e profissão como engenheiro civil, mas na construção de uma vida sólida, tijolo por tijolo, com base em confiança e esforço. Aos 38 anos, minha carreira estava no auge, liderando projetos grandiosos em uma renomada construtora. Meu casamento com Isabela, há 12 anos, era a fundação mais firme que eu conhecia. Ela era a luz da minha vida, a mulher que me apoiava em cada empreitada, que compreendia minhas longas horas no canteiro de obras e que sonhava comigo com a casa que construiríamos um dia. Um refúgio moderno na praia, com vista para o mar. Nossa vida era um projeto em andamento, cuidadosamente planejado. Ou assim eu pensava, até que as rachaduras se tornaram abismos. As fissuras começaram a aparecer sutilmente, como trincas finas no concreto. Isabela, minha Isabela, que sempre fora meu porto seguro, começou a ficar estranhamente evasiva. As viagens a trabalho dela, antes esporádicas, tornaram-se mais frequentes e prolongadas. "Arthur, o cliente de São Paulo é muito exigente", ela me dizia, com uma voz que parecia um pouco mais distante ao telefone. "Preciso ficar mais uns dias para fechar o contrato. É para o nosso futuro, meu amor." Eu acreditava, incentivava-a, até. Afinal, a carreira dela como consultora financeira era igualmente ambiciosa. Os pequenos sinais de alarme se acumulavam. Ela se tornou mais fria, fisicamente. Os beijos de bom dia se tornaram rápidos, os abraços quase inexistentes. Se eu tentava me aproximar, ela estava sempre cansada ou com a cabeça cheia. "Arthur, hoje foi uma semana puxada. Só quero deitar e dormir", ela murmurava, virando-se para o outro lado da cama. Eu me sentia rejeitado, mas racionalizava. "É o estresse, Arthur. Ela precisa de espaço." O carinho que antes era abundante agora se resumia a pequenos gestos mecânicos, como um tapinha nas minhas costas antes de virar para o lado oposto. O celular dela, antes sempre à vista, tornou-se um objeto de culto secreto. Ela o levava para todos os lugares, até para o banho. Se chegava uma notificação, ela o pegava instantaneamente, a tela virada para baixo. Uma noite, durante nosso jantar, o celular de Isabela vibrou incessantemente no balcão da cozinha. Ela o pegou, um brilho de pânico em seus olhos, e correu para a varanda. "Arthur, é só o meu colega, Otávio", ela me disse com um sorriso forçado. "Ele está me mandando mensagens sobre um cliente chato. Não quero que isso atrapalhe nossa noite." Eu assenti, engolindo a desconfiança. A semente da dúvida foi plantada, mas o regador veio de forma inesperada. Meu colega de faculdade, Ricardo, um arquiteto excêntrico que se recusava a usar mídias sociais, me ligou uma tarde com a voz baixa e hesitante. "Arthur, preciso te contar uma coisa. É sobre a Isabela." Meu coração gelou. "O que foi, Ricardo? Aconteceu alguma coisa com ela?" Ele suspirou. "Não, é com você. Eu a vi, em Paris, no mês passado." Paris? Isabela havia dito que estava em um congresso de finanças em Nova York. "Em Paris? Com quem?" Ricardo continuou, a voz quase um sussurro. "Com outro homem, Arthur." Eles estavam de mãos dadas, rindo. Não parecia um colega de trabalho. Ele parecia muito familiar. Meu mundo começou a girar. Eu queria gritar, queria negar, mas a voz de Ricardo era sincera. "Me desculpa, cara. Eu não queria te machucar, mas você precisava saber. Ele era o Marcos. O mesmo Marcos que trabalhou com você no projeto da Torre Delta há 5 anos. Marcos. Meu colega. O homem que eu havia apresentado a Isabela em um jantar de confraternização. Naquela noite, a fundação do meu casamento estremeceu. Isabela chegou tarde, como de costume. "Arthur, amor, que bom que você ainda está acordado", ela me disse com um sorriso. "A semana em Nova York foi uma loucura. Estou exausta." Eu a observei. A história de Ricardo girava na minha cabeça. Ela tinha o cheiro do sabonete que eu usava? Ou o perfume dele? Eu não conseguia mais cheirar Isabela. Eu não conseguia mais vê-la. A imagem do Marcos, do sorriso cúmplice,
me assombrava. O ponto de virada crucial veio no dia seguinte. Eu decidi que não podia viver com aquela dúvida, com o terror silencioso da traição me assombrando. Eu precisava da verdade. Meu primeiro impulso foi confrontar Isabela, gritar, chorar. Mas a imagem de Ricardo me contando sobre as mãos dadas me fez parar. Eu precisava de provas. Eu sabia que ela levava o celular para todos os lugares. E eu me lembrava do pânico dela ao virar a tela quando uma notificação chegava. Eu decidi que seria minha vez de observar. Durante o café da manhã, eu acidentalmente derramei meu copo de água na mesa, perto do celular dela. Isabela saltou, preocupada. Arthur, cuidado! É o meu celular! Ela o pegou rapidamente, limpou-o e o colocou no bolso. Mas não antes de eu ver. Uma notificação de mensagem de um aplicativo de mensagens criptografadas. O nome, M. Meu coração disparou, martelando em minhas costelas como um tambor de guerra. Naquela noite, Isabela saiu para o que ela chamou de jantar de clientes. Eu sabia que era uma mentira. Meu coração batia forte. Eu precisava de mais. Eu peguei o laptop dela. Ele sempre ficava com algumas abas abertas. A conta de e-mail dela estava lá. Eu rolei a caixa de entrada. Não havia nada de suspeito. Mas, então eu vi. Um e-mail da empresa de luxo, Viajante de Luxo, com o assunto: confirmação de reserva, suíte presidencial, Paris. A data era do mês passado, quando ela supostamente estava em Nova York. Eu abri o e-mail, e lá estava. A reserva em nome de Isabela e Marcos. Eu senti uma náusea. Eu estava perdendo o controle. Eu precisava de mais. Eu comecei a vasculhar os arquivos dela. Em uma pasta oculta rotulada Orçamentos Antigos, encontrei uma série de documentos. Eram documentos de transferências bancárias. Transferências de uma conta conjunta nossa para uma conta que eu não conhecia. O nome da conta: Projetos Futuros S.A. Eu cliquei. A empresa estava registrada em nome de Marcos. As transferências eram massivas, milhões. O dinheiro que guardávamos para a nossa casa na praia. O dinheiro que eu havia trabalhado incansavelmente para construir. A revelação foi dolorosa e as consequências devastadoras. Não houve uma cena dramática no escritório ou um julgamento público. A verdade se revelou em silêncio para mim, no escuro do nosso apartamento que agora parecia um mausoléu. Isabela voltou para casa tarde. Arthur, meu amor, que bom que você ainda está acordado, ela me disse com um sorriso. O jantar foi ótimo. O negócio está muito promissor. Eu a interrompi. Minha voz estava calma, mas gélida, e eu mal a reconhecia. Isabela, quem é Marcos? O sorriso dela desapareceu. O rosto dela ficou branco. Ela tentou mentir, gaguejou. Arthur, não sei do que você está falando. É um colega de trabalho, do novo projeto. Um colega, meu amor. Não minta para mim, Isabela, eu disse, minha voz subindo um tom, ecoando nas paredes que antes abrigavam nossa harmonia. Eu li seus e-mails. Eu vi suas mensagens. Eu sei de tudo. Eu vi as reservas de hotel. Eu vi as transferências bancárias. Você o ama. Você o quer. E você me traiu. Não apenas com ele, mas com o meu futuro. Com a nossa casa na praia. Com cada tijolo que eu construí. O corpo dela relaxou, mas o rosto dela ficou tenso. Ela suspirou. Arthur, eu posso explicar. Eu estava confusa. Eu não queria te machucar. Eu juro. Mas machucou, Isabela, eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, quentes e amargas. Machucou muito. E agora, o que fazemos com a nossa fundação? Ela está rachada. Irremediavelmente rachada. A intriga não terminou com uma grande explosão, mas com um sussurro doloroso. Isabela não negou, nem se defendeu mais. Ela apenas admitiu, a voz em um fio quase inaudível. Sim, Arthur, eu o amo. E sim, nós estamos juntos. Eu soube que não podia mais esconder. E sim, o dinheiro era para um novo começo. Para nós. E a partir daquele momento, a fundação do nosso casamento se tornou um campo de ruínas,
um eco vazio que ressoava em cada cômodo. As consequências imediatas foram um silêncio ensurdecedor. Isabela saiu do apartamento naquela noite, levando apenas uma pequena mala. Não houve gritos nem brigas, apenas um silêncio pesado que se estendeu por dias. Eu não liguei para ela. Ela não ligou para mim. Apenas um bilhete que ela deixou sobre a mesa da cozinha, escrito às pressas. Arthur, eu sinto muito. Eu vou ficar na casa da minha irmã, Paula. Eu precisava ir. O vazio que ela deixou foi preenchido pela dor e pela solidão. A maquete da nossa casa na praia, antes um símbolo de nossos sonhos, parecia uma lembrança cruel. Eu não expus Isabela nas redes sociais. Eu não liguei para a minha irmã, Ana, para contar os detalhes mais sórdidos, embora soubesse que ela já suspeitava. Eu me fechei. As paredes do meu apartamento, antes cheias de risadas e planos, agora ecoavam o meu próprio sofrimento. Eu perdi peso. As noites eram longas e cheias de insônia, passadas olhando para o teto, ouvindo a minha própria mente tocando a melodia quebrada da traição. A longo prazo, o divórcio foi rápido e sem grandes dramas, pois não havia nada a esconder, e eu não queria mais prolongar o sofrimento. Eu fiquei com o apartamento. Ela ficou com o carro dela e algumas economias que ela já tinha em uma conta secreta. As finanças foram divididas de forma justa no papel, mas o que se perdeu foi imensurável. Eu perdi a confiança, perdi a fé no amor, e, o mais doloroso, perdi um pedaço de mim mesmo que eu não sabia que existia. O Arthur, que acreditava na mais sólida das construções, que confiava cegamente, desapareceu. Eu voltei para meus projetos. Tentei trabalhar. Mas os cálculos pareciam vazios. As plantas, sem vida. O cheiro de concreto, antes tão acolhedor, agora me lembrava da nossa fundação quebrada. Cada medida, uma lágrima. Cada esboço, uma lembrança, dolorosa. Eu me forcei a continuar trabalhando, a sair com amigos, mas cada risada parecia vazia, cada sorriso forçado. Vi Isabela algumas vezes na cidade. Ela parecia feliz. Marcos estava sempre ao lado dela, sorrindo. Eles estavam construindo uma nova vida. Eu, por outro lado, ainda estava juntando os cacos da minha. Eu me tornei uma pessoa mais cética, mais fechada. Eu construí muros ao redor do meu coração. E embora eu tenha tido outros relacionamentos, nenhum deles jamais alcançou a profundidade e a intimidade que eu um dia tive com Isabela. Eu nunca mais me entreguei totalmente, eu sempre mantive uma parte de mim protegida, intocada. A última vez que vi Isabela foi há alguns meses. Ela estava em um evento de caridade com Marcos e eles tinham uma criança pequena, um menino. Ela me viu e por um segundo seus olhos se encontraram com os meus. Ela sorriu, um sorriso triste. Eu não retribuí. Eu apenas segui meu caminho, terminando minha conversa. Eu não podia mais construir com ela. Naquela noite, voltei para casa e me sentei na minha varanda sozinho. Não chorei. As lágrimas já tinham secado há muito tempo, mas senti um vazio profundo e duradouro. Eu perdi. Eu perdi a fé. Eu perdi o amor. E no final, a única coisa que me restou foi o eco silencioso da traição. A verdade amarga de que a construção perfeita era apenas uma ilusão e que, para mim, o amor era apenas uma ferida que nunca cicatrizou. Eu me pergunto às vezes se ela se arrepende, se ela se lembra do que tínhamos, se ela pensa em mim. Mas a verdade é que não importa. O que importa é que eu nunca mais serei o mesmo. A confiança que eu tinha, a alegria que eu sentia, a fé que eu depositava nas pessoas, tudo isso se foi. E por mais que eu tente, por mais que eu lute, eu sei que nunca vou recuperá-la. E essa é a minha triste verdade. Eu ganhei a minha liberdade, mas perdi a minha fundação. Mas a história não termina aí. O diamante enterrado ainda esperava ser descoberto. Eu estava no fundo do poço, minha carreira estagnada, meu coração em frangalhos, minha fé nas pessoas quebrada. Eu me sentia um prédio condenado. Meus amigos tentaram me reerguer. Arthur, você é um engenheiro brilhante. Meu colega, Pedro, me disse um dia com a voz cheia de preocupação. Não pode desistir, volte para os projetos. Eu tentava, mas as plantas pareciam cinzentas. Os cálculos sem sentido.
A ironia da minha situação era gritante. Eu, o engenheiro que construía arranha-céus, não conseguia reconstruir minha própria vida. Eu via Isabela e Marcos nas redes sociais com seu novo negócio de consultoria financeira prosperando. Ela com seu sorriso de comercial de margarina, ele com sua pose de executivo de sucesso. O dinheiro da nossa casa na praia, que eles haviam roubado, estava construindo o império deles. A raiva, que antes era uma brasa, se tornou um incêndio dentro de mim. O estalo veio em uma noite de insônia. Eu estava revisando velhas pastas de projetos, buscando algo que me inspirasse. Encontrei um projeto antigo, um terreno que eu havia mapeado anos atrás para um cliente que desistiu. Era um terreno afastado, na costa, onde ninguém queria construir. Terreno inutilizável, o cliente havia dito. Mas algo me chamou a atenção. Uma anotação antiga, um detalhe sobre a composição do solo, uma peculiaridade geológica. Eu havia estudado isso na faculdade, mas nunca havia dado importância. Eu comecei a pesquisar. Dias se transformaram em noites em claro. Eu usei minhas habilidades de engenharia, meu conhecimento de geologia, minha experiência em análise de solos. Eu me aprofundei. Aquele terreno, aparentemente sem valor, tinha algo único. Algo que, se explorado corretamente, poderia ser uma mina de ouro. Não uma mina de ouro literal, mas algo muito mais valioso no mundo da engenharia moderna. Era um tipo raro de mineral, essencial para a produção de tecnologia de ponta. Sua extração era complexa, exigia técnicas de engenharia, inovadoras, mas era viável. Era um diamante enterrado, escondido à vista de todos, esperando o engenheiro certo para desvendá-lo. E eu, Arthur, era esse engenheiro. Eu não contei a ninguém. Não liguei para Pedro, não compartilhei com Ana. Eu havia aprendido a lição da traição. A discrição se tornou minha nova fundação. Eu hipotequei meu apartamento, usei todas as minhas economias. Comprei o terreno, todos riram. Arthur está louco, eu ouvi um ex-colega dizer em uma conversa casual na rua. Ele está jogando todo o dinheiro fora em um terreno inútil. Eu sorri. Eles não sabiam. Os próximos 3 anos foram os mais intensos da minha vida. Eu montei uma equipe pequena e confiável, composta por ex-colegas que haviam sido dispensados, por empresas maiores e que, como eu, buscavam uma segunda chance. Não éramos brilhantes, éramos persistentes. Eu usei minha expertise, meu conhecimento técnico, minha paixão por construir. Eu trabalhava incansavelmente, 12, 14, 16 horas por dia. O canteiro de obras se tornou meu novo santuário. As dificuldades eram imensas. Problemas com licenciamento, falhas em equipamentos, chuvas torrenciais. Cada obstáculo era um teste. Mas eu persisti. Eu me lembrei da minha avó que me dizia: Arthur, um bom construtor não desiste na primeira tempestade. Ele encontra uma solução. E eu encontrava. Então o dia chegou. A extração foi um sucesso. O mineral era mais abundante e puro do que eu havia previsto. O valor de mercado era astronômico. Minha startup, Phoenix Rising Minerals, explodiu. As notícias se espalharam. Os jornais falavam sobre o engenheiro que encontrou ouro onde ninguém via. Eu, Arthur, o homem que havia sido traído e esquecido, estava no topo. A vingança, fria e calculada, seria um subproduto da minha ascensão. Minha empresa se tornou um gigante. Eu construí um império a partir das cinzas da minha traição. Eu não buscava a vingança ativamente, mas ela veio. A empresa de Isabela e Marcos, a Projetos Futuros S.A., começou a declinar. Eles haviam feito investimentos de alto risco, buscando retornos rápidos, exatamente como Marcos havia feito no projeto da Torre Delta. Eles eram bons em aparências, mas não em substância. E o mercado, que antes os idolatrava, os abandonou. A ligação de Isabela veio em uma manhã de outono. Meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Arthur! A voz dela estava trêmula, irreconhecível. É a Isabela. Eu preciso da sua ajuda. Meu coração não disparou. Não senti raiva. Apenas uma frieza distante. Ajuda com o quê, Isabela? Ela chorou.
Nós perdemos tudo. A empresa está falindo. Marcos se endividou. Ele me abandonou. Ele fugiu com a secretária. Eu ouvi em silêncio. A ironia era cruel. Ele a havia abandonado da mesma forma que eles haviam me abandonado. Eu não tenho nada, Arthur. Eu estou sem casa, sem dinheiro. Eu cometi um erro. Eu preciso de você. Eu não tenho mais ninguém. Eu ouvi a súplica dela. A voz que um dia me fez construir sonhos, agora me implorava por salvação. Isabela, eu disse, minha voz calma. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Eu estou ocupado construindo meu próprio império. Não há lugar para você aqui. Arthur, por favor, ela chorou. Pelo nosso passado, pelo amor que sentimos, o amor que você jogou fora por dinheiro e status? Eu rebati. Não, Isabela, não há mais nada entre nós. Você foi a construtora da sua própria ruína. Eu desliguei. E pela primeira vez não senti culpa. Apenas uma profunda sensação de libertação. O eco do piano quebrado havia se transformado em uma sinfonia de triunfo. As consequências para Isabela e Marcos foram devastadoras. Marcos foi processado por fraude. Isabela, sem a rede de segurança que Marcos representava, foi forçada a enfrentar a realidade. Ela perdeu tudo. Eu soube por Ricardo que ela tentou me procurar algumas vezes, mas eu nunca respondi. Ela se tornou uma sombra do que era, trabalhando em empregos temporários com a reputação manchada. Eu, Arthur, continuei a construir. Comprei a casa dos meus sonhos na praia, com vista para o mar, exatamente como havia planejado. Não a dividi com ninguém. Ela era minha. Eu me tornei um filantropo, investindo em projetos sociais, em novas tecnologias. Eu usei minha riqueza para construir um mundo melhor, não para me gabar ou para humilhar. Eu aprendi que a traição pode ser o catalisador para a sua maior ascensão, que o sofrimento pode te moldar em algo mais forte, mais resiliente, e que, no final, a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas na integridade, na lealdade e na capacidade de se reconstruir, tijolo por tijolo, mesmo quando a fundação foi quebrada. Eu não me torrependo. Eu não tinha o império, mas eu tinha a mim mesmo. E isso para mim era o maior diamante de todos.